Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula da confecção da nossa girafinha. A nossa introdução vai ser um pouquinho diferente, porque eu prometi pro pessoal aí que eu ia começar nos meus vídeos a passar o valor que eu faço de venda dos meus amigurumis, e o pessoal perguntou muito por quanto que eu tô vendendo essa girafinha, tá, pessoal? Então eu vou passar pra vocês, mas eu quero deixar muito claro aqui que o valor do trabalho de vocês só cabe a vocês a precificação, tá? Aqui eu só estou dizendo quanto que eu, Mari, cobrei pela peça, tá? Na verdade, eu fiz duas peças para a mesma cliente, é uma encomenda, né? Então, uma eu já entreguei porque ela tinha pressa nas girafinhas, e a outra eu pedi para ela segurar um pouquinho mais pra eu poder fazer as videoaulas, e eu vou entregar hoje, tá? Que é essa daqui que eu fiz na videoaula com vocês. Então, eu vou falar pra vocês como que eu fiz e como que eu faço o cálculo dos meus amigurumis, tá? Foi assim, ó. Eu calculei o que eu usei de linha para confeccionar essa girafinha, tá? Calculei pelas duas peças, porque assim, ó, eu não trabalho com sobras de fio, tá? Então, assim, ó, eu cobro só o que realmente eu usei do novelo da minha girafinha. Então, como com cada cor eu consegui fazer duas girafinhas, eu contei como se eu tivesse usado aqui 2 novelos de linha, tá? Porque nas coloridas, na verdade, eu usei menos. Então, eu calculei no total, assim, 2 novelos de linha para cada girafinha. Então, cada novelo do fio amigurumi aqui na minha cidade, eu estou comprando hoje, ele é R$15,90, tá? Então, eu calculei por 2 novelos, deu R$31,80 em linha, tá? Depois eu calculei as minhas horas trabalhadas. Na outra girafinha eu demorei 2 dias e meio porque eu fiz a tradução da receita e eu tive que arrumar a receita porque ela não estava correta, tá? Então eu fiz bastante alteração na receita. Nessa daqui eu demorei 16 horas, ou seja, 2 dias de trabalho, porque eu trabalho 8 horas por dia, tá? A minha hora trabalhada é R$8. A minha hora trabalhada. Não quer dizer que a de vocês tem que ser também o valor da minha, tá? Eu estou dizendo pra mim. Eu tiro por base aí o salário mínimo, né? Então, a minha hora só de mão de obra, a minha hora trabalhada é R$8. A hora trabalhada de vocês só cabe a vocês definir. Então, como foi 16 horas para essa girafinha, porque eu já tava com a receita pronta, foi 2 dias de trabalho, eu gastei R$128 em horas trabalhadas, tá? No total da linha e das horas trabalhadas, eu gastei R$159. Só que depois eu tive mais o custo do meu enchimento, que foi de R$5 da minha fibra, e mais R$1 do meu olhinho, ou seja, eu gastei mais, então, aí R$6. Então, desses R$159, mais 6 do enchimento e do olhinho. Então, com mais esses R$6, né, o meu custo para fazer a girafinha ficou de R$164 total entre mão de obra e material. Desse valor, eu acrescento 10% das despesas do meu, que, né, que seria luz, né, aluguel, que no caso, eu não pago aluguel porque eu moro aqui, mas seria no caso, né, de luz, os gastos gerais, embalagem, tal, R$180 é o valor que eu vendo a minha girafinha, tá, pessoal? Lembrando a todos que só cabe a vocês a precificação do amigurumi de vocês, não cabe a mim, tá? Eu só tô fazendo isso aqui porque vocês me pedem muito pra mim passar a precificação de como que eu faço, tá? Então, esse é o meu cálculo para botar preço no meu amigurumi. Então, cada girafinha me custou R$180. Ela não é tão fácil de fazer, né? Como eu falei lá no início, ela é de um nível intermediário a avançado, tá? Mas dá pra fazer aí bem de boa. Talvez alguém demore um pouquinho mais, talvez alguém demore um pouquinho menos. A hora de trabalhada de vocês, só cabe a vocês determinar o valor dela, tá? Então, bora lá pro nosso último vídeo. E não esqueçam, deixem pra mim aí o like de vocês, que é super importante, tá, pessoal? Então, aqui, ó, depois que eu terminei todas as minhas voltas aqui do pescoço, né, minhas 35 voltas, eu já enchi praticamente todo o meu pescocinho, já tô com a minha sustentação lá dentro dele, tá? Agora eu vou fazer aqui a penúltima volta pra gente começar a fechar esse pescocinho. Então, eu tenho 24 pontos aqui no meu trabalho. E essa volta aqui eu vou trabalhar 2 pontos. 2 pontos e uma diminuição até o final, tá? Eu vou fazer toda essa volta aqui em 2 pontos e uma diminuição. E vou encerrar essa volta aqui com 18 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, com 18 pontos. Agora, na minha última volta de diminuições aqui pra encerrar, eu vou fazer 9 diminuições, tá? Eu tenho 18 pontos, essa volta vai ser toda em diminuições. E eu vou encerrar essa volta aqui com 9 pontos. E daí já vou deixar todo o meu pescoço bem cheinho aqui, porque na volta eu já vou fechar a minha cabeça, o meu pescoço, desculpe. Então, depois que eu fiz as 9 diminuições aqui, a minha peça já tá toda cheia.
eu cortei o meu fio aqui e vou voltar meu último ponto aqui pra gente fazer aquele acabamento tradicional pra fechar amigurumi, tá? Então, eu vou inserir aqui na minha agulha de tapeceiro o meu fio e vou passar aqui, como a gente já tinha feito antes, lá na cabecinha, pelos 9 pontos que eu tenho aqui pra encerrar, tá? Então, eu vou vir aqui nos 9 pontos, só pegando aqui, ó, na alcinha de fora do ponto. Não sei se vai dar pra ver muito bem, que o meu espaço é meio pequeno e o pescoço é comprido, tá? Então, eu vou passando aqui pelas 9 alcinhas de fora e vou fechar, igualzinho a gente fez lá na cabeça, tá? Depois que eu puxar pelas 9 alcinhas, eu puxo bem, passo entre meio mais uns pontos pra firmar e toco o fio lá pra dentro pra fechar, tá? Então, eu vou encerrar a minha aqui, igualzinho a gente fez lá na cabeça. Se tiver dúvida, é só voltar lá no vídeo da cabeça e fazer igualzinho. Tá? Vou fazer o meu aqui e já retorno. Então, eu encerrei aqui, fechei, escondi o meu fio e o meu pescoço ficou assim, tá? Aqui no final do meu pescoço, nas últimas carreiras, não foi meu cabo até o final. Então, aqui nas últimas só tem enchimento, meu cabo foi mais ou menos até aqui, mas o pescoço tá bem firme. Até bom que aqui depois, na hora de encaixar a cabeça, é mais fácil de encaixar se não tiver nenhuma sustentação aqui, porque ele não fica tão grosso daí, tá? Então, tá prontinho aqui o meu pescocinho. Eu vou reservar aqui agora o meu corpinho. E a gente vai fazer as argolinhas antes das pernas e braços, pra depois a gente finalizar a peça, tá? Então, as argolinhas, eu já fiz aqui 4 argolinhas, bem coloridas. As cores das argolinhas, vocês façam como vocês preferirem, tá? Aconselho que sejam cores bem vivas, pra destacar bem na girafa. Eu fiz aqui o anel mágico, e dentro do meu anel mágico aqui, eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem muito segredo para fazer a argolinha, é bem fácil. Então, depois que eu fiz os meus 6 pontos baixos aqui, agora aqui na minha segunda volta eu vou fazer 6 aumentos, tá? Então, eu vou ficar com 12 pontos aqui na minha segunda volta, porque para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento, tá? Então, eu faço 2 pontos baixos dentro de cada pontinho que eu tenho aqui. 1 e 2, tá? Então, eu vou fazer os 6 aumentos e encerrar aqui a segunda volta com 12 pontos. Então, aqui, ó, pessoal, eu tenho 12 pontos no meu trabalho e estou na minha segunda volta. Eu vou trabalhar só sobre os 12 pontos que eu tenho aqui, tá? Vou fazer tipo um tubo comprido. Então, eu vou fazer aqui, no total, são 50 voltas da argolinha, tá? Então, aqui eu já tenho uma volta, tá? Eu vou contar essa primeira aqui como uma volta. Eu não vou contar o anel mágico como volta, tá? São 50 voltas de ponto sobre ponto, sem o anel mágico. Então, essa daqui é a minha primeira volta e eu vou fazer, então, mais 49 voltas para fechar 50 voltas no total, tá? Então, vamos só subir ponto sobre ponto. Aqui é um jogo de sequências, né? A parte mais chatinha de fazer ela é essa daqui das argolas, porque são 5 argolinhas e são bastante repetições, né? Porque só ponto sobre ponto, tá? Então, vamos fazer no total 50. Então, essa aqui eu vou contar como a minha primeira, porque eu não vou contar o anel mágico, como eu falei. E vou fazer agora mais 49 voltas, tá? Depois que eu finalizar as 49 voltas, eu volto pra gente costurar e fechar ela, porque aqui não tem muito segredo. E conforme eu vou fazendo, é igual o pescocinho, tá? Conforme eu vou fazendo, eu vou botando enchimento. Aqui não precisa botar nada além do enchimento, só o enchimento mesmo, tá? Então, conforme eu for fazendo, eu vou colocando o enchimento pra não ficar difícil de colocar tudo no final. Fazer minhas voltas aqui e retorno pra gente fazer a costura junto. Então, depois que eu terminei as minhas 50 voltas, eu vou ter um resultado assim pra minha argolinha, tá? Já tá cheinha até aqui no topinho, depois eu termino de encher antes de finalizar minha costura. Agora eu vou pegar a minha agulha aqui, vou introduzir o fio que eu já cortei, voltei o último ponto que nem a gente sempre faz. E eu vou dobrar a minha argolinha assim, tá? Podem dobrar sem medo, assim. E agora eu vou fazer aqui uma costurinha básica, né? Eu vou vir aqui, ó, nos pontinhos aqui depois do anel mágico. Vou passando o meu fio assim. Os primeiros pontos até firmar aqui são mais chatinhos, depois vai embora. Então, eu passei aqui. Agora, eu vou vir aqui embaixo, no meu pontinho aqui. Vou passar pelo meu pontinho aqui. Deixa eu... Os primeiros, que nem eu falei, os primeiros pontinhos são mais chatinhos de fazer. Puxar bem aqui. Puxem bem, ó, já firmou aqui, agora
é só seguir a costura aqui. Agora eu venho de novo aqui na minha argolinha, no outro lado, que tá aberto da minha argolinha. E passo aqui. Depois que eu passei aqui, opa, eu vou passar. Vou fazer costura, né? Costura não tem muito segredo, né? É só costurar, tá? Agora eu venho de novo aqui. E assim eu vou agora fechando aqui as duas pontas, tá? Então, vou seguir aqui na minha costurinha. Fazendo aqui tudo. Quando eu tiver quase no fim da minha costura aqui, eu vou terminar de encher aqui. Vou dar um bom acabamento para deixar esses fios bem, esse fio aqui bem, minha costura bem firme aqui. É bem facinho de costurar. Só os primeiros pontos ali, porque a peça tá cheia, né? Que é mais complicado, depois vai embora. Vou seguir aqui. Agora, aqui nessa aberturinha que eu deixei aqui, é onde eu vou terminar de encher esse pedacinho aqui. Então, vou pegar mais um pouquinho da minha fibra aqui e vou terminar de encher aqui. Esse pedacinho aqui. Vou ajustar bem aqui. E agora é só terminar aqui a minha costurinha. E tá pronta aqui esta parte aqui. Tá? Então, eu vou encerrar aqui minha costura, porque agora é só finalizar aqui, dar um nozinho, firmar bem essa, esconder bem esse fio, vou passar várias vezes aqui por entre os meus pontos e já retorno com vocês. Então, depois que vocês encerrarem aqui a costura, né, a gente faz, então, 5 argolinhas iguaizinhas, tá? Vamos reservar agora as argolinhas pra gente fazer bracinhos e perninhas, pra gente começar a encerrar a nossa girafinha. Pra fazer a perninha, então, eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico de 8 pontos pra perninha, tá? Então, eu vou vir aqui e dentro do meu anel aqui, agora eu vou colocar 8 pontos baixos. Na segunda volta, então, serão 8 aumentos. Então, para cada um dos meus 8 pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento e vou ficar com 16 pontos no final. Na volta de número 3, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui de 3 pontos e um aumento até o final e encerrar a terceira volta aqui com 20 pontos no meu trabalho. A volta número 4, eu vou trabalhar de ponto sobre esses 20 pontos que eu tenho aqui. Porém, essa volta aqui será toda em BOL, que é pegando aqui, então, só a alcinha lá de trás do meu trabalho. Trabalhando só com uma alcinha, então, que é a alcinha de trás. Então, vou fazer toda essa volta aqui, trabalhando um ponto para cada ponto. A volta número 5 ainda vai ser de ponto sobre os meus 20 pontos. Porém, aqui eu posso fazer o meu ponto completo. Não preciso deixar nenhuma alcinha, tá? Então, eu vou fazer aqui mais uma volta de ponto sobre os 20 pontos. Para a volta de número 6, eu cortei aqui o meu fio marrom escuro, então, e vou voltar ao meu último ponto aqui, para trocar para a cor de pele, para a cor que eu usei na girafinha, tá? Então, aqui, eu vou puxar no meu último ponto aqui, voltei nas duas laçadinhas, né? Vou voltar, puxar aqui meu fio novo.
Agora eu vou vir aqui no primeiro pontinho, pegando só a alcinha lá de trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Essa cor que eu vou iniciar o trabalho agora, eu vou puxar bem para esconder esse meu ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui pela parte da frente do meu ponto, pego o ponto completo fazendo o meu primeiro ponto. Essas duas pontinhas aqui, eu dou um nozinho, puxo bem essa cor nova que eu trabalhei aqui. Vou fazer mais uns dois aqui para firmar a minha volta. Eu vou dar um nozinho aqui e vou esconder lá pra dentro, tá? Essa daqui que eu iniciei é que eu puxo bem pra neutralizar o meu ponto baixíssimo, tá? Agora eu vou fazer essa volta aqui ainda de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar os meus 20 pontos aqui. Vou dar um nozinho, vou esconder essas pontas aqui. Tirar um pouco do excesso delas aqui. Muito comprida. Vou esconder aqui dentro. E vou seguir aqui a minha volta de ponto sobre ponto, tá? Então, essa volta de número 6 ainda é um ponto para cada um dos 20 que eu tenho aqui na cor nova. Na volta de número 7, eu vou trabalhar a minha volta aqui 3 pontos. Opa! Um, dois, 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui dos 3 pontos e uma diminuição até o final, então por toda a minha volta. E eu vou encerrar essa volta aqui com 16 pontos no meu trabalho. Finalizada a volta aqui, então 7 com 3 pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora com 16 pontos que é o que eu tenho aqui no meu trabalho, eu vou fazer algumas voltas de ponto sobre ponto, tá? Então eu vou trabalhar da volta de número 8, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 20 de ponto sobre ponto. Então, aqui no total, eu vou subir 13 voltas de 16 pontos no meu trabalho. Depois que eu finalizar as minhas 13 voltas, então, eu vou ficar com a minha peça assim. Eu já coloquei enchimento na minha peça aqui, mas mais nessa região de baixo aqui eu botei bem pouco. E aqui nas duas últimas carreirinhas eu não pus enchimento, tá? Pra não ficar difícil a costura, tá? Não precisa botar muito enchimento nas patinhas, mas nessa região aqui do casquinho. Agora aqui, nessa minha volta aqui, que é a volta de número 21, eu vou fazer diminuições, tá? Então, eu tenho 16 pontos, essa volta aqui vai ser toda em diminuições. Eu vou fazer aqui 8 diminuições, então. E vou encerrar essa volta aqui com 8 pontos. Depois que eu fiz aqui as minhas 8 diminuições, então, agora eu vou encerrar a minha perninha aqui com 8 pontos baixíssimos. Pegando aqui o pontinho da frente e o pontinho lá atrás e vou fechar aqui com 4 pontos baixíssimos. Então, vou vir aqui no primeiro e vou fazer. Um. Dois. Três. E vou pegar bem no cantinho aqui, fazendo o quarto. Nossa, que apertado. E 4. Tá? Então, eu fechei aqui com 4 pontos baixíssimos. Vou cortar este fio e vou deixar um pedaço de fio pra costura, tá? Vou voltar ao último ponto aqui. Vou reservar a patinha aqui e agora vamos fazer o bracinho. Pra fazer o bracinho, então, eu vou iniciar com um anel mágico de 6 pontos, tá? Depois que eu fiz o meu anel mágico de 6 pontos, na minha segunda volta eu vou fazer 6 aumentos. Então, eu vou encerrar aqui a minha segunda volta com 12 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta, eu vou fazer 3 pontos. 1. 2. 3 pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência aqui até o final e vou encerrar minha terceira volta aqui com 15 pontos no meu trabalho. A quarta volta eu vou trabalhar sobre os 15 pontos, porém eu vou fazer essa volta em BOL novamente, que é só pegando aqui então a alcinha de trás do nosso ponto e preservando a alcinha da frente, tá? Então essa volta aqui é de ponto sobre ponto em BOL. A volta de número 5 ainda vai ser sobre os meus 15 pontos, porém essa volta aqui eu faço o meu ponto completinho, não preciso mais deixar nenhuma alcinha. Então, eu vou fazer uma volta aqui de ponto sobre os meus 15 pontos.
A volta de número 6 é que eu cortei o meu fiozinho, porque eu vou trocar pra cor que eu trabalhei na girafinha, tá? Então, eu vou voltar aqui nas minhas duas alcinhas, vou puxar a cor aqui que eu usei pra trabalhar nela. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer aquela troca de cor aqui, pegando então só a alcinha lá de trás do meu primeiro ponto, fechando com um ponto baixíssimo. Vou puxar bem essa cor que eu iniciei. Agora eu venho no ponto completo aqui pela parte da frente e faço o meu ponto inteiro, tá? E aqui agora eu vou trabalhar então mais essa voltinha aqui de 15 pontos na nossa troca de cor. Na volta número 7, então, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui dos 3 pontos e uma diminuição por toda essa volta e vou encerrar essa volta aqui com 12 pontos, tá? Então, vou até o final aqui fazendo 3 pontinhos e uma diminuição. Agora, com 12 pontos no meu trabalho, eu vou seguir algumas voltas de ponto sobre ponto novamente, tá? Igual a gente fez lá na perninha. Agora eu vou trabalhar aqui da volta de número 8 até a volta de número 20, então em um total aí de 13 voltas de 12 pontos. Vamos subir então agora 13 voltinhas de ponto sobre ponto. Então aqui, ó, pessoal, do mesmo jeito que eu enchi a minha perninha, eu enchi o meu bracinho, tá? Mais enchimento aqui na ponta. Aqui pouco enchimento, mais macio, e aqui nas duas últimas carreirinhas não tem enchimento, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá na perninha. Agora, na volta de número 21 aqui, eu vou trabalhar uma sequência de um ponto e uma diminuição por toda a minha volta aqui. E eu vou encerrar aqui a volta 21 com 8 pontos. Finalizada aqui a minha volta, então, com 8 pontos, agora eu vou fechar com 4 pontos baixíssimos, tá? Igual a gente fez lá na perninha. Pegando na frente e atrás aqui e fechando nos baixíssimos. 1, 2, 3, e eu ponho o quarto aqui bem no cantinho, pegando de ladinho assim, pra fechar 4 pontos baixíssimos. E 4. Tá? Agora eu vou cortar aqui também esse fio, deixando um pedacinho pra costura, tá? Eu vou posicionar aqui as minhas peças, vou realizar minha costura, porque a costura é básica, né? Quem chegou até aqui na girafinha é porque sabe costurar amigurumi, né? Então, mas eu vou posicionar bem aqui, vou realizar as minhas costuras e vou voltar pra mostrar pra vocês, explicar direitinho como que a gente vai realizar as costuras e as posições dela, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz as minhas costuras aqui e vim trazer pra vocês as posições de costura, tá? Não fiz as costuras junto, porque como eu falei, né, quem chegou até aqui provavelmente já sabe costurar amigurumi, tá? Mas eu vou explicar bem direitinho como que eu fiz. E porque aqui o meu espaço é muito ruim de costurar embaixo, porque é muito pequeno, tá? Então aqui, ó, os bracinhos eu vou posicionar eles de ladinho, assim, eu não vou botar eles reto pra baixo, eu vou botar ele mais de ladinho, que nem eu fiz aqui, ó, tá? E eu vou começar a costurar ele rente aqui, a minha última carreirinha do meu corpinho no início da golinha aqui, ó. Bem na última carreirinha onde eu comecei a costurar eles, ó. Tá? Eu vou dar aqui pra vocês qual a distância que eu fiz entre um bracinho e outro aqui na parte de trás da peça, tá? Quantas carreiras me sobrou aqui atrás, ó. Eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras de distância aqui atrás, ó. Contando aqui a última carreirinha, que é onde a gente começou a costurar aqui, ó. Tá? Pra começar a costurar as pontas aqui. Eu costurei ele de ladinho, assim, meio atravessadinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Pra ele ficar viradinho pra frente, assim, tá? Não tem segredo nenhum, né? É só costura. E daí, aqui embaixo do meu bracinho, pra ele não ficar com o bracinho levantado, assim, eu botei um pinguinho de cola pano, tá? A cola pode ser a cola que vocês quiserem, porém, como eu já expliquei em outros vídeos, tem que ser uma cola que seja resistente à água, tá? Então, vocês vão ler na embalagem se a cola que vocês estão usando, ela, pra que a pessoa depois vá lavar o amigurumi e não descole, né? Daí eu ergui aqui o bracinho, botei um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui, deixei com um alfinete assim, pra ele não ficar com o bracinho muito levantado, pra ficar um pouquinho só assim, tá? Posicionei e pra não precisar costurar embaixo. Fiz aqui, daí, com a cola.
Aqui na perninha, eu costurei a perninha, ela dá bem certinho nesse espaço que eu tenho aqui, ó. Aqui tá minhas alças em BOL e bem certinho nesse espaço das alças de BOL e início da sainha é onde eu costuro a minha patinha de ladinho assim também, ó, tá? E ela fica aqui, ó, bem na posição dos bracinhos, 2, 3 carreirinhas pra frente do bracinho, tá? Vocês vão colocar assim, vocês vão ver o bracinho e ela vai vir, a patinha vem um pouquinho mais pra frente do bracinho, ó. Tá? Mesma coisa dos dois lados. Mas eu vou dizer pra vocês também aqui, ó, quantas carreiras eu tenho de distância pela parte de trás. Eu não conto pela parte da frente, porque aqui, ó, tem uma profundidade aqui onde a gente costura, tá? Que depois, que nem eu falei, eu coloquei também colinha aqui e aqui, pra posicionar elas e deixar elas direitinho assim, ó. E daí, vou contar pela parte de trás, que é mais fácil de vocês posicionar as perninhas, tá? Então, de carreira de distância entre uma perninha e outra, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 carreiras de distância entre uma perna e outra pela parte de trás. Coloquei os alfinetes, posicionei ela assim e também só fiz a costurinha. Mesma coisa eu fiz com a cola aqui, botei aqui nas virilhas, posicionei aqui com o meu alfinete e deixei secar. Bem tranquilo de fazer a costura. Costura a gente já sabe que é uma coisa uma coisa um pouquinho chata de fazer, mas não é difícil, tá? Pro chifrinho, pras orelhinhas, eu costurei do mesmo jeito que eu costurei o focinho. Pegando um pontinho da peça, um pontinho da cabecinha, um pontinho da peça, um pontinho da cabecinha, tá? E fiz a costurinha. Daí eu contei aqui, ó, o primeiro eu costurei os chifrinhos, tá? Os chifrinhos eu costurei 2 carreirinhas para baixo do anel mágico. Aqui o meu anel mágico, 1, 2 carreirinhas para baixo, foi onde eu comecei a costurar o chifrinho. Eu tenho de distância entre um chifrinho e outro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos de distância entre um chifrinho e outro. 2 carreirinhas para baixo do anel mágico, tá? Aqui, ó. 2 carreirinhas para baixo do anel mágico. 10 de distância entre um chifrinho e outro, ele ficou assim, ó. Ou vocês podem posicionar aqui, ó, pelos olhos também dá, tá? E daí pra costurar a orelhinha, eu costurei ela um pouquinho pra trás do meu chifrinho. Eu costurei ela, ó, 1, 2 carreirinhas pra trás do meu chifrinho. Eu costurei a minha orelhinha. E costurei a minha orelhinha, ó, anel mágico no, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras pra baixo do anel mágico, tá? E daí eu costurei assim, também bem tranquilo, só pegando um ponto da orelha. E daí, depois que eu costurei a minha orelhinha, ela é molinha, então eu posso posicionar do jeito que eu quiser, ela tá costurada. Daí, o que que eu fiz? Eu amassei ela pra fazer esse oquinho aqui com o meu dedo mesmo, e depois eu virei ela pra baixo assim um pouquinho, porque a girafinha não tem as orelhinhas tão em pezinho assim, né? Então, eu deitei elas um pouquinho pra baixo assim, ó. Depois de costurada, tá? Com a própria mão, porque ela é bem fácil de manusear, tá? E agora a gente vai fazer juntos, então, agora o bordadinho do rostinho dela. E daí eu vou botar numa agulha aqui um fio branco, pra mim fazer a marcação da narina da minha girafinha. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar um meio aqui da minha narina, tá? O meinho da minha narina. Depois que eu determinei aqui o meio, que eu acho que não é aqui, inclusive, eu acho que é nesse daqui. Depois que eu determinei aqui o meio da minha narina, eu vou entrar aqui, ó, por cima do meu focinho aqui, tá vendo? Bem por cima aqui no meio, por cima do meu focinho, e vou cair aqui na lateral do meu focinho, bem do ladinho aqui, ó. Daí eu vou contar aqui, ó, essa é a minha primeira carreira, ó. 1, 2, 3, na quarta carreira é onde eu vou entrar e vou passar a minha agulha assim, ó. Vou deixar um fio aqui, porque depois eu vou amarrar ali. Agora eu vou contar aqui, ó, uma carreirinha pra baixo e vou entrar com a minha agulha aqui também, ó. E vou cair lá do outro lado, no mesmo lugar que eu saí aqui, ó. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 pra cima. 1, 2, 3 pra cima. Vou cair aqui desse lado. Não é aqui, é aqui. Isso. Aqui. Vou puxar.
E agora eu vou vir aqui uma pra cima, pra ficar, e vou cair, e vou voltar aqui em cima, aonde eu entrei, no mesmo buraquinho, tá? Tem que ser no mesmo buraquinho, ó. Na passada aqui eu vou pegar bastante enchimento, pra mim poder fazer a amarração aqui em cima. E agora eu vou puxar os dois lados aqui pra afundar a minha narina, ó. Quando eu fizer assim, ó, eu vou marcar a minha narina aqui afundando os dois lados, tá? Então, eu vou puxar bem aqui os dois ladinhos, ó. Porque depois ele cede um pouquinho, tá? Então, agora eu vou dar 3 nozinhos aqui. Bem apertadinhos. 1, 2 e 3 nozinhos. Agora eu vou pegar este fio aqui e vou perder ele pra dentro do meu trabalho. Só que eu não vou perder ele pra baixo, eu vou perder ele aqui pra cima. Eu vou perder um pra cima e um pra baixo, pra desencontrar eles. Aqui é bom ter uma agulha um pouquinho mais comprida, né? É mais fácil de fazer isso aqui. Essas agulhinhas mais compridas, tipo essa minha aqui, as agulhinhas de boneca, né? Deixa eu botar aqui na minha. Vou botar um pouquinho aqui. Deixei. Não consigo passar o fio na agulha. Pessoa cega, né, pessoal? Quem me acompanha aí sabe que a pessoa aqui tem os olhos bem ruins, tá? Então, esse daqui eu vou puxar aqui pra cima, vou cortar. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, só que eu vou tocar esse aqui lá pra baixo, pra desencontrar eles. Aqui a gente só fez a marcação da narina, a profundidade aqui da narina da nossa girafinha. E vou cortar. E agora eu vou ajustar esse ponto aqui que eu fiz, pra ele não ficar feio, né? Vou botar ele de volta no lugar aqui. Vou organizar bem ele aqui. E vou ajustar também aqui a minha narina pra ela ficar direitinho, não ficar torta. Tá? Então, eu dei aqui a profundidade da minha narina. Agora, eu vou botar um fiozinho preto na minha agulha pra gente bordar agora a boquinha e o narizinho. E daí aqui, ó, pessoal, vou dar um nozinho na ponta do meu fio. Esse aqui é o mesmo fio amigurumi, porém eu desfiei ele e deixei ele em 3 fiozinhos apenas, que ele tem 5 fios, tá? Eu desfiei e deixei em 3. Agora eu vou vir aqui, dei um nozinho ali, eu vou entrar aqui por baixo e vou cair aqui onde a gente passou o fiozinho branco pra puxar, tá? Eu vou entrar aqui, nos mesmos lugares, tá? Ó, vou trancar o meu nozinho ali dentro. Vou vir aqui e vou cair lá do outro lado no mesmo lugar. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que dessa vez aqui eu não vou puxar, tá? Eu só vou passar o fio. Ó. Aqui. Vou passar 2 vezes em cada lado, pra ficar bem destacado aqui o pretinho da narina. De novo, vou fazer a mesma... Não precisa apertar aqui o fio, tá? É só pra marcar a narina, ó. Agora, quando eu voltar aqui, que eu vou dar a minha segunda passada já desse lado, eu vou cair aqui, ó, 1, 2, 3 carreirinhas pra baixo da minha marcação aqui do meu início, né? Então, ó, 1, 2, 3, e vou vir bem aqui, ó. A marcação da boquinha vai ser bem aqui. A gente consegue ver nitidamente aqui, ó, onde tem os últimos pontos aqui. Vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, são 6 pontinhos pra boquinha, tá? Então, agora eu vou entrar aqui, vou cair aqui 3 carreirinhas pra baixo, na minha carreira principal aqui, assim. Deixar mais frouxo esse pretinho aqui. E agora eu vou vir aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas pra fazer a boquinha aqui, ó. E daí, já vou cair com esse fio pra cá, pra perder ele, ó. Então, aqui eu já fiz a boquinha dela, ó. Tá? Então, eu fiz a marcação das narinas e a boquinha. Se vocês quiserem passar mais uma vez lá nas narinas, pra deixar ela bem destacadinha, podem passar, tá? Eu até acho que vou passar mais uma vez aqui, porque eu achei que a minha narina ficou meio... Afundei tanto que ela ficou meio... Vou passar de novo aqui na minha narina.
Mais uma vez. Então, vou passar 3 vezes aqui na narina. Porque eu achei que ela ficou meio apagadinha. Agora ela destacou bem. Pronto. E esse aqui agora eu vou perder e vou cortar. Eu não preciso mais dele. Tá? Bem bonitinho. Então, agora esse aqui eu vou cortar. E tá pronto aqui o bordadinho do narizinho da boquinha, tá? Agora eu vou novamente botar um fio preto na minha agulha e vou bordar aqui agora a parte dos olhinhos, tá? Primeiro eu vou fazer a parte do fio preto e depois do fio branco. Então, aqui, ó, fiz um ladinho já e agora nós vamos fazer o outro junto. Eu tô com o meu fio preto aqui, eu botei o fio preto igual, 3 fiozinhos do amigurumi, né, desfiado. Dei o nozinho, entrei e fiz esse lado. Agora eu parei aqui porque eu vou chegar aqui pra fazer o outro lado com vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, bem no meio do meu olhinho aqui, no cantinho, pra gente fazer o bordadinho dos cílios dela, tá? Como a gente tem a trava aqui embaixo, essa parte aqui é mais chatinha. Então, se for uma agulha de ponta e mais comprida, é mais fácil de vocês fazer isso aqui, tá? Eu gosto sempre pra bordar assim, uma agulha de bordar mesmo. Essa daqui é uma agulha de bordar, só que é uma agulha longa. Tem que sair aqui pra poder entrar ali, senão eu não vou conseguir, por causa da trava. Vou vir aqui só pra mim poder entrar direitinho aqui. Aqui, pronto. Vem aqui no cantinho, tá? Deixa eu ajustar aqui pra não parecer que eu fiz uma escala aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, 2 pontinhos pra cima. E quando eu entrar aqui nos 2 pontinhos pra cima, eu já caio no pontinho do ladinho aqui embaixo, ó. Assim. E daí, aqui, eu já caio de novo aqui no mesmo lugar que eu entrei. E quando eu entrar aqui no mesmo lugar, eu já vou vir com esse fio aqui. Vou passar ele por qualquer lugar aqui pra mim poder cair aqui na frente agora. Agora eu vou vir de novo com ele aqui. E vou vir bem aqui na pontinha da frente aqui do meu olhinho. Tem que ter um pouquinho de paciência por causa da trava, ó. Aqui. Agora, eu vou delinear aqui, voltando exatamente no mesmo lugar aqui, onde eu entrava para os meus cílios, ó. E vou cair aqui um pouquinho pra frente, porque eu vou subir agora lá pra fazer a sobrancelha. Assim. Só pra fazer o delineadorzinho aqui, tá? Agora eu vou entrar com ele aqui pra cair aqui na sobrancelha. E a sobrancelha eu vou fazer aqui, ó, uma carreira pra cima dos meus cílios pra fazer o cantinho dela, que ela é meia de ladinho, e bem rente esse cílio aqui, ó. Ao segundo cílio da parte de baixo. Então, eu vou vir aqui, uma carreirinha pra cima, que vai me dar aqui. Ó, tô bem no cílio aqui, uma carreirinha pra cima. E agora eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui que eu vou entrar. E daí, quando eu entrar aqui, eu já posso perder esse meu fio em algum lugar aqui pra esconder ele, tá? E o bordadinho do meu rostinho está assim, da parte preta, tá? Agora, vou perder o meu fio aqui, vou jogar ele, vou passar várias vezes na minha fibra e vou cortar. Então, vamos só perder mais um pouquinho aqui pelas fibras pra não... E cortar esse fiozinho aqui. Agora, eu venho aqui com a pontinha da minha agulha, ajusto aqui, pra não ficar o fio aparecendo. E ajusto aqui também, se precisa de algum ajuste, se repuxou algum pontinho, tá? Então, tá feito aqui a parte pretinha. Agora, eu vou botar um fiozinho branco pra gente fazer a parte de baixo do bordadinho.
E daí aqui também um fiozinho desfiado em 3, nozinho na ponta. E o fio branco aqui é bem simples. Eu vou entrar com ele aqui por baixo para trancar esse meu nozinho dentro da minha fibra. E eu vou vir com ele aqui, ó, bem embaixo do meu olhinho aqui, ó. Quase no meio, um pouquinho mais pra frente. Aqui. É bem simples aqui a parte do bordadinho branco, tá? Agora eu vou pegar esse fiozinho e vou vir com ele aqui, ó. Bem dentro aonde a gente saiu com o fio preto lá do bordadinho do olho, ó. No mesmo lugar. Daí eu vou sair com ele por aqui pra mim depois passar ele também algumas vezes aqui pela minha fibra e perder. Que nem a gente tá fazendo até agora, tá? Assim. Vou ajustar aqui, pra ele ficar bem direitinho e pro meu delineador preto ficar por cima dele. Vou ver se eles estão certinho. E daí está direitinho, eu só vou botar de novo aqui pra mim perder mais um pouquinho aqui pra dentro da minha fibra e tá pronto então o bordadinho do rostinho dela. Da carinha, né? Porque girafinha não tem rostinho, né? Tem carinha. Ó. Tá? Vou trancar ele aqui na minha fibra. Vou puxar muito pra não estragar lá na frente, né? Deixar ele bem bonitinho. Opa, aí uma tesourinha. Gente, tá um frio tão grande aqui na minha cidade que eu tive que botar um moletom e meus dedos estão congelados. Tá muito frio aqui no sul, pessoal. Muito frio, pra quem gosta de frio, né? Eu não gosto. Ó, pra trabalhar, tem que estar trabalhando e com um chá quente do lado aquecendo os dedos, ó. Tá? Agora eu vou pegar uma tinta acrílica. A tinta acrílica que eu vou usar é uma rosinha bem bebê, mas quem quiser usar um branco pode usar também. Eu vou dar um brilhozinho aqui no olhinho dela. Daí aqui, essa tinta aqui, ó, pessoal, tinta acrílica, aquela tinta de tecido mesmo, tá? Que a gente usa para artesanato. Eu vou fazer assim. Essa aqui é uma rosa bebê, mas como eu falei, pode ser uma branca também, para quem quiser, tá? Eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Eu vou botar um pontinho aqui um pouquinho mais acima do meu olhinho. E 3 pontinhos aqui embaixo no cantinho do meu olhinho. Opa, não peguei. 1, 2, 3. Vou repetir aqui, ó. Vai ficar maior um pouquinho. Isso aqui é só pra dar um brilhozinho no olho dela, tá? Daí, assim, ó, depois que essa tinta seca, ela não sai, tá? Mas se vocês quiserem, ou tiverem medo que ela vá soltar, você pode pegar uma base de unha depois, que tiver bem sequinho, e passar aqui no olhinho, pra não sair a cor, tá? É só isso aqui que eu vou fazer. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Não é bem no meio, é um pouquinho mais acima do meio. Só pra dar um brilho mesmo no olhinho dela. Eu tô fazendo isso aqui com uma agulha de tapeceiro, com a ponta da agulha de tapeceiro. E dá um charminho todo especial no olhinho. Pronto, tá pronto aqui, os dois ladinhos. Ó, dá um charminho lindo no olhinho, que dá um brilho bem bonito no olhinho. Acho que esse aqui tá um pouquinho menor. Agora é só esperar secar, cuidar pra não bater até secar, pra não borrar. Tá? E como eu falei, quem quiser aí, tiver medo que vai sair, pode passar uma base depois. Tá? Prontinho. E agora, por último, eu sempre gosto de passar um blushzinho nas minhas peças. Eu vou passar um blushzinho aqui na bochechinha dela, mas também é bem opcional. Quem não quiser aí não precisa passar, tá? E daí aqui, ó, o meu blush. E eu vou passar só um pouquinho aqui na bochechinha dela pra deixar bem coradinha. Eu vou passar com o dedo mesmo. Só pra dar uma corzinha na bochechinha dela. Já dá todo um arzinho mais bonitinho pra ela.
Tá pronta a nossa girafinha. Vou montar ela agora. Quase nem dá pra perceber aqui o blush, mas ele dá uma corzinha, deixa ela tão bonitinha. Tirar o excesso com o pincel, tá? Vou montar ela aqui agora pra gente botar ela de pezinho, minha câmera de pé aqui pra vocês verem ela direitinho. Eu vou deixar um pedacinho de fio aqui, maior um pouquinho pro rabinho. E vou subir aqui 2 correntinhas. Uma, 2 correntinhas. Agora eu vou voltar aqui na primeira correntinha, só que eu vou vir aqui, ó. Vou pegar o ponto deitado, assim, ó, de ladinho. Passei pelas 2 alcinhas, puxei e vou fazer o ponto baixo. Agora, novamente, eu vou voltar nesse mesmo ponto que eu fiz e vou pegar aqui as alcinhas da lateral, fazendo um ponto deitado. Ó. Então, aqui eu fiz 1, 2... Vou fazer o ponto deitado. 3, ó, pego de lado assim, ó, as 2 alcinhas de lado. 4. 5. 6. E 7, e agora aqui o último, 8 pontinhos, tá? 8 pontinhos eu fiz assim, ó, ponto deitadinho, fazendo tipo uma cordinha. Agora que eu vou dar mais uma correntinha e vou cortar este fio, tá? Vou pegar minha tesourinha aqui e vou cortar este fiozinho aqui, tá? Aqui. Vou pegar esse fiozinho aqui e vou passar ele aqui um pouquinho por entre os pontos aqui, pra me dar um acabamentinho nele, porque aqui eu vou usar outra cor agora pra fazer a ponta do rabinho. Então, vou passar um pouquinho dele aqui, ó, pra me esconder ele e cortar. Nossa, essa minha agulha aqui é meio grossa, tá? Só pra mim esconder meu fiozinho. Vou cortar ele aqui. E agora eu vou pegar o fio marrom, tá? Esse daqui é o fio que a gente vai costurar depois na bundinha dela. Agora eu vou pegar o fio marrom escuro, assim, e vou cortar aqui numa medida de 3 dedinhos, que depois eu tiro o excesso. Vou dar 5 voltinhas no meu dedo, ó. Então, dei 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas. Vou abrir ele no meio. E agora, esses fiozinhos aqui, eu vou passar aqui dentro do meu rabinho. Vou pegar uma agulha um pouquinho mais fina, que vai me facilitar pra fazer isso. Aqui, ó. Bem na ponta aqui, nessas laçadinhas aqui da ponta, eu vou passando o meu fio assim, ó. Que nem quando a gente coloca cabelinho, sabe? Em boneca, é assim que eu vou passar, um por um. São 6 no total que eu vou passar aqui, tá? Vou colocando aqui, não tem uma posição certa, eu vou colocando entre os pontinhos aqui, só aqui no final do meu rabinho. Ó. Vou preencher todo a ponta do meu rabinho aqui. Devia ter cortado um pouquinho mais longo. Depois eu tirava o excesso. Ficou muito curtinho. Fica ruim de dar a laçadinha. Tá? Então, eu vou passar meus 6 fiozinhos aqui na ponta e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, coloquei os meus 6 fiozinhos aqui e eu fiquei com o meu rabinho assim, ó. Agora, eu vou desfiar esses fiozinhos aqui com a ajuda de um pente. Vou desfiar todos os meus fiozinhos aqui. Deixa eu pegar um pente mais fino, que esse aqui tá muito largo. Vou pegar um pente mais fininho, que esse aqui tá largo. E vou desfiar aqui com a ajuda do pente assim, ó. Tá? Vou só trocar o meu pente aqui, desfiar e eu já retorno pra gente costurar ele junto. E daí aqui, ó, depois que eu desfiei, então, peguei um pente mais fino aqui, desfiei o meu rabinho, ele ficou assim, ó. Agora eu vou cortar ele aqui, vou dar uma emparelhada nele, deixar ele um pouquinho mais curtinho.
Não tem, assim, quanto mais escabeladinho ele ficar, mais legal ele fica, tá? Não tem uma regra aqui pra seguir pro rabinho, tá? Então, desfiem aí como vocês quiserem, deixem ele do jeitinho que vocês querem, tá? Prontinho. Agora eu vou costurar aqui o meu rabinho na girafinha. E daí aqui, ó, pessoal, bem entre meio aqui as pernas, no meio da bundinha, do bumbumzinho dela aqui, é onde eu vou costurar o meu rabinho, tá? E eu vou costurar aqui umas 2 carreirinhas pra cima dessa carreira que eu tenho de BOL aqui, tá? Não tem só tem que ficar bem no meinho aqui. Eu acho que aqui, tá? Daí bem fácil essa costura aqui, não tem muito. Firmou o rabinho aqui, tá pronto, tá? Costurar aqui. Mas que ele estiver bem firme aqui, já tá costuradinho. Bem tranquilo. E daí, quando eu sentir que ele tá bem firme, já tá bem costuradinho, eu vou começar a passar esse fio aqui de um lado pro outro, porque eu não quero dar nozinho. Quem me conhece sabe que eu não gosto de dar nozinho no trabalho, ó, ele tá bem firme, não tem mais risco nenhum de... Então, eu começo a passar aqui, passo várias vezes de um lado pro outro, aqui vou trancando bem esse fio na minha fibra aqui. E depois eu corto ele, tá? E o meu rabinho já tá prontinho aqui, tá? Que bonitinho, tá? Vou perder esse meu fio aqui, cortar ele e dar seguimento na girafinha. Então, aqui, ó, pessoal, aumentei o alcance aqui da minha câmera, deixa eu arrumar meu microfone aqui pra gente conseguir montar ela juntas, ó. Então, aqui tá, nossa, e eu vou botar as argolinhas nela. Aqui. E daí, por último, meu olhinho ainda tá meio molhado, a cabecinha. E ela é muito lindinha, muito lindinha. Opa, tá faltando uma argolinha. Esqueci da amarela. Deixa eu tirar de novo. Eu vi que tinha muito espaço aqui. Agora sim. Aqui. Olha que amor, pessoal. Que coisa mais fofinha. Deixa eu encaixar direitinho aqui. Ela é muito bonitinha, é um brinquedo muito legal. Eu vou botar ela de pezinho agora aqui pra vocês conseguirem ver ela direitinho e pra mim passar pra vocês aqui algumas considerações. Então aqui, ó, pessoal, nossa girafinha tá finalizadinha. Chegamos ao final da nossa aula. Deixa eu virar ela aqui pra mostrar o rabinho dela pra vocês. Que a outra eu acho que eu não mostrei o rabinho, nas apresentações esqueci de mostrar lá atrás aqui o rabinho dela, tá? Ela é bem fofinha, não é tão fácil de confeccionar, né, como vocês puderem ver, ela é bem trabalhosinha, mas vale muito a pena, ela é muito lindinha. Essa já é a segunda girafinha que eu tô fazendo, a outra a cliente já levou, pedi pra segurar mais uns dias essa daqui, que eram 2, né, para a gente poder fazer as videoaulas, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado da aula. Confeccione a girafinha de vocês, se vocês quiserem me marcar lá no meu Instagram ou no meu Facebook, no nosso grupo do Facebook, né, o Feito à Mão por Mari Trevisan. Eu vou adorar ver o trabalho de vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Não esqueçam, se chegaram até aqui nessa aulinha e esqueceram, deixem o like de vocês aí, é super importante pro nosso canal, tá, pessoal? Um super beijo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Beijos, beijos!